A aposentadoria por invalidez é um direito do trabalhador acometido por alguma doença que o deixe incapaz de exercer uma atividade. Mas quem sofre de doenças psicológicas, como a depressão, pode ter mais dificuldade para garantir esse benefício. No quadro Bom Dia INSS de hoje, vamos voltar a falar da aposentadoria por invalidez, desta vez dando destaque aos casos de doenças psicológicas. Por isso, vamos conversar ao vivo agora com o advogado Izandir Rezende. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Antônio. Nós que agradecemos. Antes da gente falar da aposentadoria por invalidez no caso de doenças psicológicas, bem rapidamente, quais são os grupos de doenças que garantem esse benefício junto ao INSS? Olha, o artigo 29 da Lei 8.213, ele enumera algumas enfermidades que já são reconhecidas pela própria Lei 8.213, que é a tuberculose, hanseníase, alienação mental, a neoplasia, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, que são aquelas questionadas através de AVC, cardiopatia grave, então mal de Parkinson. Então, existem algumas enfermidades que são reconhecidas por lei. Esse estudo, ele é elaborado de 3 em 3 anos, aonde apresentam-se novas enfermidades, que são aquelas que realmente incapacitam e são reconhecidas, que permitem o cidadão buscar previdência e aposentar por invalidez. No caso específico de doenças psicológicas, quais são as principais? Hoje, o que nós temos hoje nessa discussão é muito ampla. A doença psicológica é uma doença muito subjetiva. O que é grave para um cidadão, ela pode ser irreversível ou reversível. Então, dentro dessa subjetividade, se torna difícil um perito médico diagnosticar e dizer que o cidadão hoje está impossibilitado de exercer a sua atividade definitivamente, que seria, nesse caso, a aposentadoria por invalidez. Por que isso? Porque exatamente fica o diagnóstico muito amplo e hoje, por mais que a medicina esteja evoluída, o cidadão que entra numa síndrome de pânico, ela pode ser resultado família, problemas financeiros, problema alcoólico ou próprio trabalho. O assédio moral, por exemplo. Assédio moral. Então, existe inúmeros CID nessa questão que é o CID-10, que se você for olhar ele entra numa sequência muito grande. O que hoje, quando nós tratamos dessa enfermidade, o que a gente orienta as pessoas? Além de você ter que ter os 12 meses de contribuição, nós orientamos a pessoa que vai buscar a previdência que ele tenha um histórico fornecido pelo seu médico que o acompanha. Porque é impossível hoje, Antônio, você chegar numa perícia médica, uma pessoa que tem um problema mental e o próprio perito detectar essa enfermidade com uma entrevista de 3, 5 minutos. Você não vai. Então, o que a gente pede? Que ele leve um documento, aonde esse documento, eu não vou dizer um laudo, mas um histórico redigido pelo seu próprio médico que o acompanha, mostrando a esse médico, do qual é o perito, uma avaliação e um acompanhamento mensal dele. Porque nem sempre, nós tornamos a repetir, nem sempre uma enfermidade que assola um cidadão, que abate esse cidadão na impossibilidade dele retornar à atividade, é a mesma que vai com um companheiro dele. Um pode ter um resultado positivo de recuperação e outros não conseguem voltar mais a essa recuperação. Agora, na hipótese desse trabalhador requerer esse benefício de uma aposentadoria por invalidez devido a uma doença psicológica, esse pedido for negado pelo INSS, como que a pessoa faz? Tem direito a recorrer, por exemplo, à Justiça Federal? Exatamente. Então, esse laudo do médico, esse parecer do médico é importante porque uma vez não reconhecida administrativamente pela Previdência Social, você vai buscar o juizado federal, onde você vai se submeter a uma nova perícia, porém, essa avaliação ela tem que ser mais criteriosa. Hoje, o que nós estamos discutindo na Justiça são os critérios dessas avaliações, que ela tem que ser baseada exatamente em um laudo médico
de quem o assiste, para que possa, através dele, ser analisado se ele tem condições ou não de retornar à atividade. Agora vamos olhar a outra situação. A pessoa já é aposentada por invalidez devido a uma doença psicológica. O governo federal, o governo Temer, está anunciando aí de começar a rever os benefícios. Todos. E se houver o cancelamento do pagamento dessa aposentadoria por invalidez, esse trabalhador tem direito de recorrer desse cancelamento? Tem. E esse cancelamento só pode ser promovido e suspenso a partir do momento que se passa por uma perícia. E o INSS, todos os cidadãos hoje que estão sendo assistidos pela aposentadoria ou pelo auxílio-doença há mais de 4, 5 anos, você não pode ter cortado o seu benefício sem antes passar administrativamente por uma nova avaliação. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos, doutor.